Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, oficialmente, boa noite a todos. Nós damos o reinício do nosso GEAS, né, com muita alegria, na verdade, porque o semestre reiniciou e só agora a gente conseguiu esse horário. E a gente trouxe hoje a Débora e a Tatiana. A Débora é prata da casa, né? Débora foi monitora sob minha orientação e se tornou uma grande amiga e hoje ela é mestranda do Instituto Oswaldo Cruz, né, do curso de Medicina Tropical, e a Tatiana, também uma competente colega, que se tornou amiga também, a Tatiana Campos Neves, doutoranda desse mesmo curso de Medicina Tropical, também pela Fiocruz. Tanto a Tatiana quanto a Débora hoje vão apresentar para vocês um tema muito bacana, que é viroses emergentes na vida selvagem, saberes e práticas. A gente discutiu bastante, assim, de uma forma bastante produtiva, e chegamos a esse consenso de que esse tema seria muito bacana para vocês aqui no GEAS. Então, eu vou passar a palavra à Tatiana e à Débora, né, e espero que vocês participem bastante dessa apresentação. Boa noite, Débora. Boa Boa noite. noite. Eu vou começar a apresentar aqui a minha tela para vocês. Boa noite a todos. Vocês me avisem quando tiverem. Se estão assistindo. Se está tudo ok, porque eu não consigo ver. Tá sim, Débora. Tá bem bonito até o slide. Então, como sabe, eu disse, meu nome é Débora, sou médica veterinária, me formei na UF em 2019 e atualmente eu sou mestranda em medicina tropical no laboratório de vírus respiratórios e do sarampo. Trabalhando com pesquisas envolvendo vírus zoonóticos em animais selvagens e alguns projetos colaborando com animais domésticos também. Eu e a Tati, a gente vai conversar com vocês sobre as viroses emergentes na vida selvagem. Eu vou iniciar, a gente dividiu a nossa palestra em parte 1 e parte 2, então eu vou abordar com vocês aspectos mais relacionados à saúde animal, e, posteriormente, a Tatiana, que é bióloga, vai conversar com vocês um pouco mais sobre a questão ambiental, não tanto nesse contexto de saúde animal. Não que saúde animal não seja ambiental, mas um olhar mais generalizado para a saúde ambiental. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente conceituar o que são doenças infecciosas emergentes. Então, dentro de doenças infecciosas emergentes, a gente tem doenças virais, doenças bacterianas, doenças causadas por protozoários. Então, a gente vai falar sobre as viroses emergentes. Mas, inicialmente, eu acho que é importante que todos saibam o que são as doenças infecciosas emergentes. Então, as doenças emergentes em geral, infecciosas, elas podem ser classificadas dentro de 3 aspectos. Eu acho que vocês estão vendo meu cursor aqui, que é para eu orientar vocês melhor. Então, essas doenças infecciosas emergentes, elas podem ser surtos de doenças que não eram conhecidas, ou seja, doenças que surgiram, como no caso aqui, o SARS-CoV-2, causando a Covid-19, ou podem estar associadas a doenças que são conhecidas e que estão aumentando rapidamente a sua incidência ou seu alcance geográfico nas últimas 2 décadas. Então, por exemplo, o caso da Zika, que no caso ocorria mais no continente africano e aumentou o seu alcance geográfico nos últimos 20 anos. Ou então a gente pode também classificar como doenças infecciosas emergentes doenças que não podem ser controladas, como é o caso da hantavirose causada pelo hantavírus, que nesse grupo são especialmente as doenças que a gente tem reservatórios silvestres que vão manter essa doença na natureza. Então, dificilmente a gente vai conseguir controlar uma doença que ela tem um reservatório silvestre. Senão, só se a gente terminasse esses animais, mas a gente não vai fazer isso porque existe
toda uma questão ética, toda uma questão ecológica desses animais existirem, dessas espécies existirem. A gente também pode falar de um outro termo, que são as doenças reemergentes. E qual é a diferença das doenças emergentes, que eu falei anteriormente, para as doenças reemergentes? No caso das doenças reemergentes, são doenças que reapareceram, elas reaparecem depois de terem sofrido um declínio significativo no número de casos. E isso acontece por quê? Pode acontecer por falhas nas medidas de saúde pública, como, por exemplo, o movimento anti-vacina, onde muitas pessoas não estão vacinando as crianças, por exemplo, para sarampo, e a gente está tendo novamente casos de sarampo, uma doença que é facilmente controlada por vacina e que está aumentando o número de casos consideravelmente. Ou então, o que pode acontecer também é o surgimento de novas cepas de micro-organismos. Então, micro-organismos que sofrem mutações, eles podem originar novas cepas ou variantes e causar uma incidência de casos de determinada doença que estavam com casos baixos. Então, aqui eu botei como exemplo sarampo, a rubéola e a tuberculose. Um outro exemplo, no caso da tuberculose, a tuberculose é uma doença reemergente, classificada como reemergente. Por quê? Porque a gente está tendo uma utilização indiscriminada de antibióticos e existem vários casos de tuberculose que estão associados com resistência a antimicrobianos. Então, bactérias que estão se tornando multiresistentes por causa de um uso discriminado de antibióticos, até porque a gente tem antibióticos dispersos no meio ambiente, no oceano, e no peixe. Tem vários artigos que falam sobre isso. Então, esse acaba sendo um exemplo também de uma doença reemergente, mas que, no caso, é bacteriana. No caso do sarampo e rubéola, são doenças virais, a tuberculose é bacteriana. E aí aqui a gente pode ilustrar vários exemplos, né, de tantas de doenças emergentes, ou seja, que surgiram, ou doenças reemergentes, doenças que já tinham surgido há um tempo, vinham com casos baixos e houve um aumento nesse número de casos, tanto por motivos de falhas em medidas de saúde pública, quanto por mutações e aparecimento de novas cepas daquele micro-organismo. Então, aqui a gente tem o vírus, o caso do vírus da raiva, que é uma doença reemergente, porque é uma doença muito antiga, mas que a gente está voltando a ter casos de raiva, tanto de raiva humana como de raiva canina. A febre de Zika, o SARS-CoV, o primeiro SARS-CoV de 2002, vírus influenza é um vírus reemergente, por isso que a gente tem que estar sempre se vacinando com a vacina da gripe de influenza, porque a gente está sempre tendo mutações e o aparecimento de novos vírus influenza. Por isso que é um vírus também classificado como vírus reemergente, porque ele está sempre reemergindo por causa dessas mutações que ocorrem nessas partículas virais. O MERS-CoV, que é um coronavírus do Oriente Médio. Aqui também o vírus da raiva associado a equinos, influenza, chikungunya. E aqui a gente pode elencar mais outros vírus, o vírus Ebola, a Covid, causada pelo SARS-CoV-2, sarampo, o vírus Europost, que eu vou falar mais à frente, que é um vírus associado a bicho preguiça, o vírus Maiaro, o West Nile Virus, que é o vírus do oeste do Nilo, que também está associado, é um arbovírus, assim como o Europost e o Maiaro, é um arbovírus associado a aves migratórias e equinos, e o que a gente está vendo agora também bem atual, que é o monkeypox, que é o vírus da varíola, entre aspas, dos macacos, que os macacos não são reservatórios de monkeypox. O primeiro animal que foi isolado foi o macaco, mas o macaco não atua nessa transmissão para os humanos. Mas o nome monkeypox é só porque o primeiro vírus foi detectado em macacos. Mas a gente tem outros animais que atuam como reservatórios, como os roedores e alguns cães silvestres também. Então, aqui, a gente, reforçando o que eu tinha falado antes, sobre as doenças infecciosas emergentes, o que é importante a gente
pensar que a maior parte dessas doenças infecciosas emergentes, ou seja, 75% dessas doenças infecciosas emergentes, são zoonóticas. Então, 60% de todas as doenças do mundo são infecciosas. Então, a maior parte das doenças que acometem as pessoas e os animais são de origem infecciosa. E dentro desses 60%, 75% delas são emergentes e zoonóticas. Então, a maior parte dessas doenças são zoonóticas. Então, a gente tem aqui o vírus ebola, o vírus influenza, como a gente já comentou, o SARS-CoV-2, a leishmania, que é um protozoário causador da doença da leishmaniose, o vírus da raiva, a bactéria Brucella, que é causadora da doença brucelose, o vírus do oeste do Nilo e o Sporotrix schenck, que é o agente etiológico da esporotricose. E é importante também a gente diferenciar o que é dentro de zoonose, o que é uma antropozoonose e o que é uma zoontroponose, que vocês podem ver a utilização desses termos, e é importante saber a diferença entre esses termos. Então, uma doença que é considerada uma antropozoonose é uma doença que se originou no animal e ela ocorreu esse spillover, né, esse intercâmbio de hospedeiro. Então, ela saiu de um hospedeiro animal e ela foi para um hospedeiro que não seja animal, né, mas que foi para um hospedeiro que é uma pessoa, um humano, um homo sapiens, né. E, no caso, a zoontroponose, ela é uma doença que tinha tinha o humano como hospedeiro principal ali, e ela acabou indo para alguma espécie animal, passando por uma espécie animal. Então, foi o que a gente teve medo de acontecer com a Covid-19. Por exemplo, a gente teve a mutação, a gente teve a origem do SARS-CoV-2, que ele foi um vírus que se adaptou muito à espécie humana, e disso se reverter, que a gente chama de spillback, e voltar para, por exemplo, reservatórios silvestres ou para animais. Uma doença que um vírus que se adaptou muito a um hospedeiro humano, ele acabar também infectando animais. Débora. Então, oi, pode falar. Não, na verdade, assim, você escolheu muito bem algumas enfermidades para ilustrar, mas essa lista, na verdade, assim, ela pode se estender um pouco quando a gente pensa assim, a gravidade de algumas doenças com potencial reemergente. Eu estava aqui ouvindo você falar e pensando na poliomielite, né? Sim, que, também. que é uma enfermidade que assim, pode deixar sequelas, né, irreversíveis, né, nas pessoas, e que também poderia entrar como mais um exemplo aí dentro Com certeza. dessa lista. Não só ela, mas eu achei por bem Uma enumerá-la ótima também. lembrança, com certeza. Sim. Porque o Brasil não está conseguindo vacinar, né, contra polio as crianças, mais assim, um percentual mínimo. Então, Sim. isso também é um fator muito agravante, mas parabéns até agora, vamos seguindo. Obrigada, Sara. Uma lembrança também que eu esqueci de falar em relação, por exemplo, ao sarampo, além da questão do movimento antivacina, que vem acontecendo, começou muito nos Estados Unidos e veio para o Brasil também, o aumento nos casos de sarampo estão muito associados com a imigração de venezuelanos. Então, assim, isso acaba sendo um argumento para assim, para pessoas conservadoras que são contra imigrantes e tudo mais, mas é um fator também que é algo a se considerar, e tem artigos que falam sobre isso, porque na Venezuela não tem um controle muito grande como existe no Brasil em relação à vacina. O Brasil, graças por a gente ter o SUS, por a gente ter a Fiocruz, como o Instituto Butantan também, a gente tem uma questão de profilaxia através de vacina muito forte, e que não é dessa forma em países vizinhos. Então, movimentos migratórios também são mais um fator que acaba permitindo a ocorrência de doenças reemergentes. Aí, dentro desse contexto que a gente falou de doença emergente e reemergente, a gente vai falar de One Health. Então, o que é One Health, ou saúde única, em português? É um esforço colaborativo
onde a gente tem que levar em consideração diversos fatores dentro de diversos campos de um contexto de saúde. Então, o que seria essa saúde única? É a gente levar em consideração fatores da saúde ambiental, da saúde animal e da saúde humana para a ocorrência de doenças infecciosas. Então, a gente vai ter vírus, aqui a gente vai se ater mais à questão dos vírus. A gente vai ter um vírus específico que está dentro de um reservatório ambiental. E a Tatiana vai até falar muito bem sobre isso com vocês, mas só introduzindo. Então, a gente vai ter um vírus num reservatório ambiental, que esse reservatório ambiental, uma vez comprometido, pode levar ao desencadeamento de doenças em animais e em humanos. E essas doenças em animais e humanos, elas podem ser as mesmas, a gente pode ter um intercâmbio de doenças de animais para humanos e vice-versa. Mas o que eu acho que gostaria que ficasse claro é que existe uma interconexão entre a questão da saúde ambiental, porque um vírus ou um patógeno determinado vai estar nesse meio ambiente, e quando a gente tem esse ambiente degradado, a gente permite a ocorrência de algumas doenças específicas em animais e humanos. Então, quando a gente fala de saúde animal, a maior parte das pessoas aqui, eu acho que é da veterinária, mas também biólogos, então, não só veterinários, mas biólogos atuando juntos nesse sentido. Quando a gente fala de saúde animal, em geral, saúde, a gente pode trabalhar em alguns campos dentro de saúde animal, tanto em animais de produção, como nos animais de companhia, nesses animais de companhia, não só cães e gatos aqui, como está ilustrado, mas também os animais de companhia pets, silvestres, que muitas pessoas têm, os produtos de origem animal, ou seja, carnes, leite, todos esses produtos, alimentos de origem animal, couro, né? Então, tudo que vem dos animais é uma fonte de transmissão de doença. Então, foi muito o que aconteceu com o mercado de Wuhan, na China, associado à Covid, né? Um mercado de carne clandestina, de alimentos que não sofrem inspeção e que também podem estar aí associados à transmissão de alguns patógenos. E, além disso, a saúde de animais selvagens, que aí a gente vai se ater mais aos animais selvagens aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, de animais selvagens, é importante também a gente falar da inter-relação entre, por exemplo, animais semi-domiciliados e animais selvagens. Então, por exemplo, a presença de cães e gatos em unidades de conservação é uma realidade que afeta muito a fauna silvestre, os animais silvestres, por causar competição por espaço e alimento, além de predação, a possibilidade desses cães ou desses gatos predarem animais silvestres e também permitir o intercâmbio de patógenos. Então, quando a gente pensa todas aquelas doenças emergentes e reemergentes que a gente falou inicialmente, toda essa realidade, ela permite esse cão aqui, semi-domiciliado, que está foi aqui uma imagem do Parque Natural Municipal do Taboleiro, em Minas. Não sei se o Sábio conhece, mas eu encontrei essa foto aqui. E aí, esse cão presente nessa unidade de conservação vai alterar todo ali um equilíbrio que existe entre esses animais silvestres e os seus patógenos e os seus parasitas. Então, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de meio ambiente, a gente também tem que puxar essa linha para os animais semi-domiciliados e esses animais que estão em contato muito próximo com as pessoas. Então, é aquele cão que fica o dia, às vezes, aquele gato que fica em casa, mas à noite sai, e aí, no caso, por exemplo, do fungo, a esporotricose, traz esse fungo para casa, ou no caso de vírus, a gente pode pensar em outros vírus, arbovírus, e no caso dos protozoários, a leishmaniose visceral. Então, tem vários exemplos que a gente pode aí estar falando e debatendo nesse contexto. Débora, é bom a gente ilustrar, porque isso está no dia a dia nosso, né? Sim. E dentro do nosso setor, a gente tem, por exemplo, a Daphne, que está aqui presente,
prestigiando o nosso encontro, que a gente finalizou agora, está inclusive no processo de finalizar os artigos também, né, de publicação, né, com relação a essa dinâmica de cães domésticos e canídeos selvagens, exemplo do lobo-guará, lá no Parque Nacional Serra da Canastra. E outros locais, por exemplo, aqui na Tiririca, né, a gente tem um trabalho que a gente encerrou, mas um trabalho extenso, né, de longos anos, é, inclusive com medidas preventivas, um projeto chamado Cães e Gatos da Tiririca, foi incrível esse projeto, exatamente abordando essa temática e as medidas mitigatórias com relação aos cães e gatos em unidades de conservação, principalmente unidades de conservação de proteção integral, embora que toda unidade de conservação deva receber monitoramento e atenção. Mas Sim, com é um certeza. tema muito negligenciado ainda no Brasil, mas a gente, na UF, o nosso setor, a gente tem feito ações nesse sentido, assim, de forma bastante enfática. Vocês estão todos de parabéns, eu gostei muito da sua abordagem. Sim, então, e também quando a gente fala até das unidades de conservação de uso sustentável, por exemplo, algumas flonas, né, que já tinham uma persistência até de comunidades tradicionais naqueles locais, que elas têm os seus próprios animais domésticos, né, e eu acho que a legislação permite isso, se eu não me engano, dessas pessoas que já estavam nesses locais, e aí aquela unidade acaba se formando uma unidade de conservação por algumas características peculiares ali, e acaba que não existe um monitoramento da saúde desses animais, dessas pessoas. Então, assim, é algo que realmente seria necessário de um olhar de saúde dentro do SUS, dentro do conceito de saúde que a gente vem abordando. Então, assim, é o típico. Eu botei o Musta aqui, que é o típico caso do Musta. Assim, que não sei se vocês já viram esse vídeo, eu acho super engraçado, que ele tá lá na trilha. Então, é assim: é quando você vai você vai na cachoeira, e aí você encontra aquele cão que começa a te seguir na cachoeira ou na trilha, assim. E isso aconteceu comigo várias vezes, assim, várias trilhas que eu já fiz. Então, assim, eu lembro que eu fiz a trilha ali do Vidigal. E, assim, na subida da trilha, o cachorro foi me seguindo até o topo do Morro dos Irmãos. Então, assim, aquele cachorro que fica ali, ele estava no meio da trilha, e ele conhecia a trilha super bem, sabe? Então, por exemplo, essa reportagem, esse artigo do Globo, é de 2016, e ele fala de cães abandonados que viraram predadores na Floresta da Tijuca. Então, acaba sendo um problema de saúde pública e que a gente pode pensar em diversos efeitos e impactos negativos que a presença desses animais, eles não têm culpa, coitados, mas a presença desses animais pode afetar não só esses animais, mas como os animais silvestres, como esses próprios animais podem ficar doentes através de doenças de vírus, que, por exemplo, são vírus silvestres, e também pode afetar pessoas, porque esses animais, em algum momento, eles vão ter contato com alguma pessoa. Então, eu trouxe esse exemplo, essa abordagem, porque eu acho que é importante a gente abranger nossa visão de saúde e de como esses animais domésticos podem interagir com animais silvestres, e é uma coisa que a gente às vezes não pensa muito. Então, aqui é um outro artigo dessa revista Natureza e Conservação, que fala da presença de cães em áreas protegidas e como que pode afetar mamíferos silvestres brasileiros. E esse artigo fala tanto da competição por alimento, como da predação, como de todos vários impactos ecológicos e também do intercâmbio de patógenos. E sem falar que, às vezes, não é necessariamente o intercâmbio de patógenos, mas esse animal ele acaba afetando negativamente esse local ecologicamente. Todo esse desequilíbrio ecológico pode favorecer, pode cair a imunidade desse animal silvestre, que vai ter menos disponibilidade de alimento. É algo muito maior, muito mais complexo do que a gente consegue imaginar. Então, esses animais podem impactar de diversas formas, pensando nos mais detalhes possíveis. Então, assim, não necessariamente ele vai estar ali diretamente
passando algum patógeno, mas ele vai diminuir a disponibilidade de alimento, ele vai afetar ecologicamente aquela espécie e vai tornar ela mais predisposta a ter infecções, por exemplo, por vírus. Ó, Débora, e eu acho que essa abordagem que você faz, a gente tem que ter muita cautela, porque numa visão assim um pouco superficial, fica parecendo muitas vezes que nós que trabalhamos com medicina da conservação, então como se fosse assim, não é que seja contra os animais, mas esses animais domésticos, Sim. né? Como se não tivesse afeto, carinho e ética estendida a eles. É claro que a gente tem. E a gente tem, na verdade, uma abordagem que se estende à saúde ecossistêmica Sim, como um todo. exatamente. E nesse sentido, não se pode botar sol na peneira, querer tapar o sol com a peneira. Existe um problema que precisa ser, inclusive, monitorado, estudado e buscar se mitigar, porque se sabe, evidentemente, que esse contato, essas interações tem a ver, inclusive, com determinados nichos, porque podem, evidentemente, ocorrer situações em que não estejam envolvidos patógenos de grande interesse, mas a própria competição por alimento, a própria Sim. competição já. E uma coisa muito interessante, Débora, é que, assim, na minha experiência, a não ser em ambientes urbanos, como aqui na Tiririca, mas a maior parte dos registros que eu fiz, quase na sua totalidade, você não encontra um animal, você encontra uma matilha, né? Verdade, sim. Esses animais, eles saem das fazendas, eles se unem e formam verdadeiras matilhas e passam fazendo, vamos dizer assim, um paralelo um pouco muito vulgar, pode-se dizer, mas quase um arrastão, ou seja, quer dizer, as matilhas agem como matilha, né? Elas têm técnicas de Sim, caça, com elas certeza. têm uma forma de potencializar os esforços dela dentro desse Eles acabam se coletivo. adaptando, né, a essa Exato, vida é, e aprendendo a lidar com no meio ambiente, né, na natureza, exato. e afetando muito, de forma muito forte Mas algumas regiões. Mas muito boa essa apresentação, inclusive, desse artigo, e a gente pode estender a discussão, inclusive, não só para os cães, mas para os felinos domésticos também, Sim. que são mais principalmente os cães, aí, abordagem muito boa. E aí, como falando mais dos animais silvestres, não nesse contexto que eu falei da interação com os animais domésticos, dentro de animais selvagens, em geral, tanto animais marinhos como animais terrestres, então, em animais selvagens de forma geral, os principais fatores de risco que a gente elenca para tornarem eles mais predispostos a ter infecções por vírus emergentes é a perda ou a fragmentação de hábitat. Então, esse animal, às vezes, ele vai migrar para algum outro local e com ele vai também os seus vírus, as suas bactérias, os seus parasitos, seus eumintos, vai tudo com ele. Então, assim, quando a gente pensa no animal, a gente tem que pensar nele e dentro dele um monte de parasita, principalmente animais silvestres, que às vezes eles convivem muito bem ali com aqueles parasitas, a não ser que, como eu disse, se eles diminuem a disponibilidade de alimento, a vida dele começa a ficar um pouco mais difícil e pode comprometer o sistema imunológico dele, todos esses parasitas dele que estavam muito ok com ele, começam a causar doença. Então, isso também é uma possibilidade de acontecer. Além, quando a gente fala de animais marinhos, a poluição marinha, então animais que estão comendo plástico. Então, assim, vocês acham que como é que está esse animal ou, por exemplo, essa tartaruga marinha ou esse cetáceo, que ele está só ingerindo plástico e plástico e plástico. Provavelmente a saúde dele está muito ruim. Então, assim, tudo isso vai favorecer ele ser um reservatório para algum vírus emergente. A interação com a pesca também recorrente é um fator que também vai predispor esse animal a uma infecção, uma doença infecciosa, as mudanças climáticas. Então, a gente está vivendo hoje uma crise climática. Então, por exemplo, a gente está num frio, um clima no Rio de Janeiro bem frio. Então, assim, eu, por exemplo, sou mãe, eu tenho 2 filhos, um bebê de 5 meses. E, assim, meus 2 filhos estão doentes há, sei lá, mais de um mês que não cura, assim. Então, assim,
esse frio extremo que a gente teve no inverno aqui no Rio, no Brasil, favorece essa temperatura baixa, favorece vírus respiratórios que gostam dessa temperatura baixa. Então, todo esse contexto de clima também favorece a ocorrência de vírus respiratórios. Então, se a gente tiver invernos mais extremos, são vírus que adoram essa temperatura. Então, assim, até para a gente manter RNA desses vírus disponível, a gente congela esses RNAs. Então, esses vírus, eles toleram muito bem temperaturas baixas. Então, quando a gente tem mudanças climáticas, a gente vai ter também a emergência de novos vírus. O próprio derretimento das geleiras pode estar trazendo congelado, tem artigos que mostram isso, que eu até vou mostrar, vírus que estão congelados nessas geleiras e que estão sendo dispersos no mar. Então, assim, alguns animais marinhos podem acabar sendo reservatórios para esses vírus. E como esses animais marinhos chegam na gente? Eles chegam encalhados nas praias, eles chegam para ser reabilitados nos centros de reabilitação. Então, um tratador que interagir com esse animal marinho, um veterinário que interagir com esse animal marinho, ele pode acabar pegando algum vírus, né, ocorrer essa transmissão entre um animal marinho e uma pessoa. O tráfico ilegal de animais silvestres, esses animais que são amultuados e retirados do seu ambiente natural, do seu hábitat, são levados nesses caminhões de uma forma, num ambiente totalmente ruim, de condições horríveis. Alguns sobrevivem, esses que sobrevivem podem estar carregando vírus. A caça ilegal a animais silvestres, então a consumir carne de animais silvestres é uma forma também de contrair isso. E também os animais silvestres mantidos como pet. Então, Adélia, oi, pode falar. e assim, em teoria, tratando de teoria, do ponto de vista do ambiente marinho, a gente pode incluir também o próprio consumo. Sim, para consumo de peixes, Né? com certeza. Ainda tem essa possibilidade, assim, é algo muito complexo, muito Porque isso, grande. Assim. por exemplo, acontece muito frequentemente com parasitos, né? Que Sim, são comparativo. vinculados com alimentação de peixe cru, por exemplo. Né? Exatamente. Então, Até o peixe cheio de antibióticos, então as pessoas estão consumindo antibióticos, então, através do pescado, então elas podem ficar muito mais predispostas a ter bactérias multiresistentes, e às vezes é uma pessoa que pega uma tuberculose e às vezes não sabe por que pega uma tuberculose, às vezes não é um paciente HIV, às vezes é uma pessoa imunocompetente que pega uma tuberculose, e às vezes você vai ver ali fatores da vida da pessoa, ou de tudo que a gente está vivendo atualmente, quando a gente vê todos esses fatores conjunto, são fatores muito fortes para a ocorrência dessas doenças. E aí eu vou elencar alguns exemplos aqui, por exemplo, o vírus influenza como uma doença reemergente. Então, esse artigo é de 2016, tem artigos mais recentes falando de influenza em pinguins, mas esse é um bom artigo que fala problema essas cepas de influenza altamente patogênicas que acabam se mutando nas aves, e essas aves, por exemplo, migratórias, que através dessas migrações, elas acabam transmitindo entre elas mesmas esses vírus e se dispersando para outros animais silvestres. E quando a gente tem esses animais vindo para a costa, a gente tem o carreamento desses vírus. O vírus Oropouche, que ele é um arbovírus, que está associado, tem o bicho preguiça, os bichos preguiça como reservatórios principais desse vírus. É um vírus considerado um vírus silvestre, principalmente da região amazônica. E é um arbovírus como o vírus dengue, como o vírus zika, como o chikungunya. Então, é um vírus transmitido por um mosquito. Então, a gente vê que a população indígena ela tem uma certa resistência já a esse vírus, mas é um vírus que pode, por exemplo, igual o dengue, o zika e o chikungunya, se urbanizar. Então, digamos que o mosquito Aedes, que é um mosquito que também se urbanizou, também se adaptou ao ambiente urbano. Se esse vírus ele consegue ter esse potencial, consegue vir para a área urbana
e se adaptar, é um vírus que também vai começar a causar casos de doença na região urbana. E é um vírus que é silvestre. Mas quando a gente tem desmatamento, quando a gente tem a interação com esses animais silvestres, a gente acaba propiciando a urbanização de alguns vírus que são naturalmente silvestres. E uma outra forma que eu também gosto de comentar é, por exemplo, que quem gosta muito de fazer trilha. Então, assim, quando a gente fala de biossegurança em campo, a gente não pensa só quando a gente está trabalhando. Mas, tipo, vou fazer uma trilha. Tipo assim, quantas vezes eu já fui em trilha e vi, tipo, pessoa de biquíni, assim, tudo bem, mas não passar repelente. Então, às vezes, a pessoa pega um arbovírus, tem uma febre, e aí fica com uma gripe, e às vezes é um arbovírus como o maiaro, como o oroposto, e até malária. Então, assim, eu tive uma aula na Fiocruz, uma professora, que é a professora Marta, que trabalha com malária, e ela estava falando de casos de malária aqui no Rio de Janeiro, em locais assim de mata fechada. É um protozoário, não é um vírus, é um protozoário que está no ambiente silvestre e que a gente pode se infectar, sim, dentro desse ambiente silvestre. Então, se a gente tem o nosso corpo exposto para esses vetores, a gente pode acabar se infectando com esses patógenos. Então, aqui, para quem não conhecia, quem quiser depois estudar mais sobre o vírus Oropouche, é um vírus também que está sendo muito estudado pelos virologistas. Além, um outro exemplo, o ebola, também veio do morcego por questões de desmatamento, associado à fragmentação de hábitat, e que se originou em morcegos e acabou fazendo esse intercâmbio para a espécie humana. Mas por ser um vírus muito fatal, uma doença muito fatal, a gente acabou não tendo uma pandemia por ebola. Então, os vírus que são considerados vírus menos graves são os vírus que mais causam pandemia. Então, por exemplo, o SARS-CoV de 2002, que se originou na China, ele foi um vírus que não foi um vírus ele foi um vírus muito grave, não foi um vírus tão leve, que a gente acha leve como o SARS-CoV-2. Então, assim, mesmo o SARS-CoV-2 sendo leve, considerado um vírus que causa, na maioria das pessoas, casos brandos, olha o efeito que causou. Então, as doenças graves, elas geralmente não têm, acaba a pessoa morrendo ali e não tem a chance de transmitir para outros hospedeiros. E aí, aqui também atualizando em relação ao monkeypox, que a gente falou no início. Então, a gente, desde maio, né, desse ano, que a gente teve os casos de monkeypox sendo relatados em locais que a doença não é endêmica. Então, é uma doença que começou a alcançar locais que, inicialmente, o primeiro caso fora da região endêmica, que a região endêmica é o Congo. O primeiro caso foi em Londres, e aí acabou se alastrando para a Europa, e a gente tem casos aqui no Brasil. E, como eu disse, não é uma doença que o macaco está associado com reservatório, é uma doença que passa humano-humano, mas que o primeiro isolamento foi em um primata não humano, por isso o nome. Mas eles já estão até tendo comitês para mudar o nome de não ser mais varíola dos macacos, para retirar aí os macacos, porque as pessoas leigos acabam matando os macacos, assim como no caso da febre amarela. E aí, entrando um pouco na One Health, sobre o histórico da saúde única. Então, assim, isso começou lá no Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele já falava das relações sociais e ambientais para a ocorrência de doenças de forma geral. E aí, mais tarde, bem mais tarde, né, o Rudolf Virchow, acho que é assim que fala esse nome, eu não lembro, ele é considerado o pai da medicina social e da patologia. E foi ele que cunhou o termo zoonose com estudos que ele fazia do parasito da Trichinellus, que causa trichinelose em suínos. E aí, já mais para agora, o Calvin Schwab, ele é considerado o pai da epidemiologia. Pode falar, sabe que você esses nomes são todos alemães. O Virchow, então você você falou sabe. direitinho, o Virchow e o Schab também, né? Chave. Então tá bom, então tá Schab. certo. Ele é considerado o pai da epidemiologia veterinária moderna. E ele que publicou esse livro, que é de medicina veterinária e medicina humana, tendo um olhar de medicina única. E aí, por que isso foi importante, né? Assim, por que a gente começou a ter esse olhar
da relação ambiental e da relação humana e animal para as doenças. Isso começou muito na era do Antropoceno, que foi esse prefixo antropo, que significa humano, e o sufixo ceno denota era geológica, ou seja, era dos humanos. E esse termo foi cunhado quando a gente iniciou uma era que os impactos antrópicos muito negativos sobre a natureza. Então, assim, desmatamento, áreas de incêndio, de queima, de florestas, tudo isso começou a se tornar muito evidente, muito forte na natureza, e o ser humano começou a refletir sobre o que nós estamos fazendo com esse meio ambiente. Então, aqui, essa imagem também é da campanha Fora Garimpo, Fora Covid, e diz que sonhar a terra, pois ela tem um coração e respira, e fala sobre proteger os povos da floresta. Então, quando a gente pensa aqui nesse ambiente, a gente não está pensando só na árvore e nos animais silvestres, mas nas pessoas, porque tem pessoas que moram ali, e essas pessoas são os povos originários que eles lidam há muito tempo com a natureza de uma forma muito benéfica e muito harmoniosa. Então, quando a gente pensa, quando a gente tem que olhar para uma floresta sendo desmatada, um local sendo desmatado assim, principalmente nessas regiões mais conservadas, a gente tem que pensar não só nos animais, não só na botânica que está sendo afetada, mas também nas pessoas que vivem ali. Então, essa imagem foi do Pantanal, quando teve um incêndio no Pantanal, e é justamente isso. O que a gente está fazendo com a natureza? Muitos animais foram queimados, muitos animais migraram para fugir do fogo, e eles e os seus patógenos. Então, todos esses desastres ambientais, muitas vezes, depois de um grande desastre ambiental, começam a acontecer casos de doenças que estão muito associadas a essa questão ambiental. Esses animais que são atropelados, às vezes entram em óbito ali nessa região, fica aquele corpo do animal exposto, e os seus parasitas, os seus vírus. Então, existe todo um contexto muito grande associado à ocorrência de doenças emergentes e reemergentes. As mudanças, para ilustrar aqui a questão das mudanças climáticas, então, são animais que estão sem disponibilidade de alimento, são animais que estão se afetando pela mudança no clima, e que são hospedeiros e reservatórios para inúmeras doenças, e eles se afetam e adoecem porque seu sistema imunológico está comprometido. Então, aqui são 2 artigos que falam sobre como as mudanças climáticas afetam a microbiologia na Península Antártica, as mudanças climáticas e a saúde única. São 2 artigos que falam de diversos patógenos que foram elencados como patógenos especiais, que podem ser grandes candidatos para doenças emergentes e reemergentes, que são afetados pelas mudanças climáticas. E aí eu quero refletir com vocês o que leva a práticas humanas contra a natureza. Por que a gente faz isso? Por que a gente está falando disso, sabe? Então, assim, esse professor aqui é o professor Tim Gold, ele é um antropólogo, e aí ele fala sobre a dicotomia humanidade versus animalidade. E esse artigo dele, assim, eu acho que é muito importante nós, como não só veterinários, biólogos, mas como pessoas e como, acadêmicos, a gente ter um olhar, a gente aumentar o nosso olhar sobre ciência, porque isso tudo interfere nas nossas práticas e no nosso olhar sobre a ocorrência de doenças. Então, por que a gente faz isso? Por que as pessoas fazem isso? É isso que eu quero invocar em vocês. Então, o Tim Gold ele é um antropólogo, e ele fala o que é esse ser humano. E aí ele vai falar, ele traz o filósofo alemão Immanuel Kant, e que foi lá que iniciou o movimento do humanismo. O que é esse movimento do humanismo? E aqui ele fala da égide do humanismo, que é o que protege o humanismo. Como o único ser dotado de discernimento na face da Terra, o homem certamente é o senhor da natureza. Então, essa filosofia humanista, que foi o que iniciou, que o homem, como a gente, por ser, entre aspas, racional, nós somos os senhores da natureza, e a gente tem que utilizar ela, explorar ela. Então, todo esse pensamento se iniciou
lá nessa região, esse tema 1790 com o Kant, que ele trouxe essa questão do humanismo. O Sávio pode até complementar, porque o Sávio é geógrafo. Então, essa concepção imperialista do lugar do homem na natureza, com sua negação dogmática de formas não humanas de discernimento, então, ou seja, os animais eles não têm discernimento, isso trouxe um grande mal nessa época. E trouxe todo. E foi o que, quando a gente chegou no Antropoceno, foi um marco do que a gente estava no auge da destruição da natureza. E aí o Tim Gold, nesse artigo, ele dá como exemplo dos povos indígenas do Canadá, que são os Ojibwas. E os Ojibwas, eles acreditam no progresso harmonioso das relações de mútua interdependência entre animais e humanos. E aí, no caso, nessa filosofia, eles não se acham diferentes, por exemplo, dos orangotangos. Então, toda essa filosofia dessa interdependência entre animais e humanos, o Tim, ele fala no artigo que ele considera uma profunda sabedoria ecológica e que é muito louvável do ponto de vista da sobrevivência da nossa espécie. Então, tudo isso é um pensamento de saúde única, um pensamento de medicina da conservação, um pensamento que a gente precisa deixar algo para as próximas gerações. E aí aqui, esse outro trabalho fala da questão do humano entre o humanismo e o pós-humanismo. E o que seria uma visão pós-humanista? Então, toda aquela visão humanista de Immanuel Kant, que nós somos os senhores da natureza, a gente tem outros autores, pensadores atuais que são considerados pós-humanistas. Então, por exemplo, o professor Dr. Davi Kompenaua, ele é um antropólogo pelo Museu Nacional da UFRJ, e ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele escreveu esse livro, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. E os Yanomamis, eles são povos que estão sendo muito afetados pelo desmatamento, pelo garimpo, e são pessoas que acabam se tornando muito suscetíveis a doenças. Então, não sei se vocês lembram daquela foto daquela criança Yanomami desnutrida na rede. Então, é uma doença uma criança que está desnutrida, que está com malária, e que falta cloroquina nessa região para tratar essas pessoas, e elas acabam interagindo num ambiente florestal que também tem uma biodiversidade grande e reservatórios. Então, elas podem até se tornar mais suscetíveis a esses vírus, que são vírus silvestres e que elas conviviam muito bem há gerações com esses patógenos. Então, o Kompenaua fala que sem floresta a gente não tem história. E um outro pensador também que eu gostaria de trazer para vocês é o Ailton Krenar, que ele é um filósofo, ambientalista, líder indígena. Então, ele vai falar lá do que o Tim Gold falou, sobre a dicotomia aqui, humanidade versus animalidade. O que diz que a gente é humano? Homo sapiens, a nossa face biológica, ou nosso aspecto cultural, linguístico, ou o nosso lado humano? Então, assim, ele fala que a perda do sentimento de pertencimento, a gente se distanciar da nossa face biológica, da nossa face homo sapiens, do seu distanciamento de lugar de origem e identidade ancestral é o que causa essa visão essa face mais humanista do homem, mais antropocêntrica e mais humana, ou se a gente pode falar até desumana, né? Não sendo humana. Então fica um paradoxo total, porque a gente não consegue nem olhar nossa própria espécie e ter compaixão com a nossa própria espécie, por exemplo, quando a gente fala dos povos originários. E aí, aqui, por fim, para eu fechar, uma sugestão desse documentário que está disponível na Netflix, que é o Ex-Pajé. E ele fala esse documentário fala justamente disso, de como esses povos eles são afetados e como isso tem a ver com aspectos de saúde e até de ética. Aí aqui está meu contato e agora vocês vão conversar com a Tati. Vocês têm alguma dúvida em relação à minha parte? Obrigado, Débora. Acho que É melhor a Tati certamente muitos fizeram anotações e como não pararam no caminho, né, talvez seja melhor abrir um debate ao final. Né? É melhor. Até porque tem muita coisa que a Tati vai falar também que se
Que bom. complementa. Parabéns. Vamos seguir, então. Tati, é com você. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Ah, que bom. É porque eu troquei o fone e eu fiquei com medo de não Tá ótimo. funcionar. Muitos parabéns aqui no chat, viu, Débora? Que bom que gostaram. Vocês vão gostar mais ainda da Tati falando. Mentira. Tá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não, ainda não. Ainda não, Tatiana. Apareceu? Ainda não. Agora sim. Bom, então vou apresentar. Entramos na segunda parte da nossa apresentação, que é Viroses Emergentes na Vida Selvagem, Saberes e Práticas. Meu nome é Tatiana, eu sou bacharel em Ciências Biológicas, com ênfase em Ecologia, pela UFRJ, e sou doutoranda no mesmo programa que a Débora, que é o de Medicina Tropical no IAC, da Fiocruz. E eu e a Débora, a gente acha interessante justamente essa complementação de termos formações diferentes, porque isso traz muito de diferentes saberes, dessa integração que a gente vai falar mais agora nessa segunda parte. Eu coloquei um vídeo aqui, só que eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, mas se não for, eu só mando o link. Sabe, tudo bem? Tem 2 minutos e meio. Claro, claro. Tá. Que ótimo. Vê se eu clicando... Ah, peraí. Deixa eu só... Eu não sei se pelo Meet também compartilha o áudio. O áudio não está saindo pra gente não, Tatiana. Não? Não. Ah, tá. Então eu acho que teria que mexer em alguma configuração, mas eu vou passar então o link e depois vocês assistem. É um vídeo bem curto, mas ele é um vídeo muito interessante. Então, talvez se você... você botou aqui... Você quer ver como eu criei a plataforma? Talvez eu possa tentar passar. Quer experimentar eu passar? Tá, pode ser. Tá, eu vou tentar aqui, tá? Só um segundo. Obrigada. A minha internet está um pouquinho lenta, mas está abrindo. Perdão, vocês estão ouvindo? Não. Sim. Não. Não, tô ouvindo você. Vocês estão ouvindo o vídeo? Só a minha voz? Só a sua voz. Tá, eu vou tirar. O vídeo não está aparecendo também, não. Eu vou tirar o fone aqui agora e tentar ver se rola, tá? Agora nem eu estou escutando. Peraí. Estranho, eu tirei o fone e agora nem eu estou escutando. Vocês conseguem ler, pelo menos? Sim, tô vendo, não tô escutando. Ninguém está falando comigo. A gente lê, mas o vídeo está meio lento. Eu vou partir do princípio que vocês não estão me ouvindo, né? Então... Eu tô
tô te ouvindo. Sabe, tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente? Vou parar de apresentar. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Sabe, Oi? tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, agora eu tô. Tá... Ah, tá. É que a gente tava falando, mas eu acho que você não tava ouvindo a gente. Tá, e vocês estão conseguindo ouvir? Ouvir não dá para ouvir o vídeo, né, o áudio do vídeo, mas dava para Peraí, eu ler vou, a vou legenda passar com de novo certo então, atraso. tá? Ó, Tá. ó, dá para ler, né? Prontinho. Deu para todo mundo ler, pelo menos? Deu sim. Bom, que bom. Então, Tatiana, palavra é sua. Obrigada, sabe. Bom, eu gosto muito desse vídeo, né? Ele é curto, como eu falei, mas aborda aspectos muito interessantes, né? O que é saúde única, o que é essa interconexão. E que ao longo da história, de alguma maneira, né, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente se desconectou com a natureza. A nossa forma de viver em sociedade é uma forma mais isolada, assim, desconectada da natureza, e até a gente esquece de certos processos. Parece que a gente olha as coisas e esquece da origem dela, que todas as coisas que a gente tem nas cidades, por exemplo, vêm de recursos naturais. E que aquele ambiente, né, que é a cidade, antes de ser uma cidade, era um ambiente também natural. E que tinha espécies da vida selvagem. E esses animais da vida selvagem ainda interagem com a gente, né, porque ainda é um ecossistema, interagem com a gente e com outros animais, como, por exemplo, cães e gatos. Né? Vou compartilhar minha tela novamente. Vocês conseguem ver?
Conseguimos sim, Tatiana. Tá ótimo. Então, aqui é aquele diagrama, né, de Venn que representa o que é saúde única, essa interconexão entre saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. E a gente sabe que em cada uma dessas áreas, né, da saúde, tem vários aspectos, vários temas, vários saberes e várias práticas dentro de cada uma delas. Só que essa é uma maneira de enxergar as coisas que tenta separar e organizar, né, para a gente poder ter mais clareza no que é. Mas vários aspectos da saúde humana também fazem parte da saúde ambiental, também fazem parte da saúde animal. E outros aspectos que não necessariamente estão diretamente relacionados, ou um ou outro, acaba também afetando e está tudo interconectado. Então, dentro desses saberes, né, que a gente pode organizar em saúde humana, saúde ambiental, saúde animal, a gente também pode compreender a saúde única como um guarda-chuva. É um conceito de guarda-chuva que abriga todos esses saberes. E esses saberes, a gente tem que compreender também que são pessoas, são profissionais de diversas áreas, que têm diversas atuações, que fazem práticas diferentes, mas que, de alguma maneira, contribuem para essa saúde única, porque está tudo interconectado. Então, quando eu e a Débora propomos essa palestra, como sabe, né, a gente conversou, a gente chegou a essa ideia de que era muito interessante e relevante, a gente percebe que as viroses emergentes da vida selvagem são um problema de saúde única. Mas com esse problema, a gente não tem uma solução única, não é algo, um novelo de lã que você desenovela e você consegue chegar a uma solução única. É, na verdade, um problema complexo. E sendo um problema complexo, uma solução, uma alternativa, uma estratégia pode acabar influenciando na outra. E esses resultados podem afetar essa outra alternativa e, com isso, a gente tenta resolver um problema olhando por uma ótica, olhando por um aspecto. Mas se a gente não compreender o todo, não tiver uma visão sistêmica, um pensamento sistêmico, a gente pode acabar não considerando outros aspectos que também são importantes para a saúde única, e também acabam revertendo na emergência de viroses, por exemplo. Então, é um problema complexo que exige essa integração de saberes, essa integração de práticas. Então, é importante o diálogo entre pessoas de diferentes áreas, de diferentes setores. É importante essa integração, né? Então, aqui eu trouxe, como a Débora falou, sobre o antropoceno, que essa questão, esse problema complexo, ele fica mais agravado, né, nessa nova era, que é chamada antropoceno. Não sendo um consenso, né, do termo em si, mas esse termo chama atenção que os impactos que as populações humanas, né, impactam no ambiente são tão marcantes que poderiam ser considerados uma nova era. Mas é claro que, como eu disse, o termo não é um consenso. A Débora mesmo falou, né, sobre o que é a humanidade, quem são essas populações e quais são esses modos de vida. Tem outros termos também, como o capitaloceno, o plantationoceno e o ctuloceno, e eles abrem a nossa mente, né, para outras discussões, abrem outras possibilidades. O ctuloceno, que a dona Haraway propõe, é muito interessante porque ela pensa nesse polvo, né, com esses tentáculos, e cada tentáculo representa também juntando e unindo e conversando com diferentes temporalidades e diferentes espacialidades. Então, são saberes e práticas, são narrativas, são conhecimentos, são vidas, são modos de viver de diferentes povos, diferentes pessoas, de diferentes tempos. E nesse diálogo, né, nessas diferentes narrativas, se propõe
outras histórias para contar que possibilitem outras maneiras de a gente viver na Terra, né? E, de certa maneira, continuar também com esse problema que foi gerado. Porque não tem bem como a gente reverter ao que era antes. Ainda que a gente enxergue problemas e que a gente queira soluções, a solução não é voltar no tempo, porque esse tempo nem existe mais, essas condições não existem mais e isso não seria possível. Então, seriam contar narrativas, e o que a dona Haraway propõe também é fazer parentes, no sentido de dialogar, de trazer para junto, criar narrativas e conversas para que a gente tenha uma história que nos inspire a ser e existir de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira que promova refúgios para a nossa existência. Não só para a existência humana, mas para a existência de outros seres não humanos também. Ô, Né? Tatiana, Oi. eu acho a sua abordagem, perdão, eu levantei a mão aqui porque eu tive só uma preocupação didática. Sim. Eu acho a sua abordagem extremamente preciosa, assim como da Débora. Eu só queria fazer um adendo, porque, como você bem falou, o antropoceno é uma proposta, como outras propostas que existem, mas ele não está assim, consolidado como uma era do ponto de vista acadêmico, né? Mas só para os alunos que estão aqui, porque muitas vezes a formação perpassa pela medicina veterinária que não se aprofunda tanto nessas eras geológicas. Então, só para lembrar, nós estamos no Holoceno. O nosso período atual é o Holoceno. O Holoceno é o período de 11.500 anos, mais ou menos. É esse período em que a humanidade ela surge, o que nós conhecemos como humanidade, né? Então, dentro do Holoceno, o Holoceno caminha até os dias de hoje. E há umas correntes que a Tatiana e a Débora estão abordando muito bem, que são propostas para pegar esse pedacinho do Holoceno mais recente, né, particularmente a partir da Revolução Industrial, e devido, né, Tatiana, essas mudanças tão drásticas, e propor uma era diferenciada, né? Então, é disso que a Tatiana está falando, e eu acho que a minha intervenção pode ter ajudado, porque quando se fala em vários senos, esses vários senos são propostas para esse pequeno recorte do Holoceno que a gente vive recentemente. Eu acho até que a Tatiana vai falar de outros, né, Tati? Passando a palavra. Muito obrigada, sabe, pela intervenção. Eu achei que ela foi super, super válida mesmo, porque foi até um cuidado que eu tentei ter, né, de falar quando eu disse que não era um consenso, mas eu acho que é sempre importante, tipo, dar destaque. Quando você fala isso e esmiuça melhor, eu acho que fica mais claro, principalmente para quem não tem esse conhecimento mais aprofundado nisso. Mas, justamente, eu acho que esse termo, né, como o Sábio mesmo disse, ele não é um consenso acadêmico, não é essa a proposta, mas é uma proposta justamente para chamar a atenção e, de certa maneira, produzir novos conhecimentos, né, narrativas, para chamar a atenção para esse problema e possibilitar que se dialogue com outros públicos mais leigos, por exemplo, que não teriam tanto contato com esse conhecimento assim mais aprofundado, né? Mas é justamente para chamar a atenção para esse período. Então, é que a dona Haraway, né, propõe, e é um termo que não é para substituir, mas é para andar junto, né? São propostas diferentes para a gente pensar. Então, é mais assim, são termos que são usados mais para indagar, para provocar. E nessas provocações, a gente pensar de maneira crítica novas formas de a gente se relacionar com o planeta que a gente vive, com o ambiente, com as outras espécies. E
E assim, repensar, então, como que a gente pode promover essa saúde única. Sabe, quer comentar mais alguma coisa dessa Não, parte? eu só queria isso, que a turminha se antenasse bastante no Holoceno, conhecer o Holoceno para poder, assim, entender melhor as novas propostas que vem surgindo, né? Mas não, você está indo otimamente e está bom demais. Obrigado. Eu que agradeço, sabe? A Débora comentou, como é bom ter um professor médico veterinário, biólogo, geógrafo. Sim, isso é muito bom. E aí é muito legal porque tem justamente essa integração de saberes. E eu realmente foco nessa parte porque a proposta, e eu adorei você ter feito essa intervenção, porque eu gosto muito quando a aula é dialogada, né? Quando essa é uma conversa, é uma coisa assim mais descontraída. E justamente pelo tema, eu acho que faz total sentido a gente ter esses diálogos, né? É uma troca de saberes mesmo. Enfim, eu acho muito importante. Então, trazendo que todo mundo sabe que a população humana cresceu, e cresceu muito, a gente atinge mais de 7 bilhões, né, de pessoas, e com isso as pressões sobre o ambiente também cresceram. Por quê? A partir do ambiente é que são extraídas as riquezas, tanto para a sobrevivência, subsistência das populações humanas, mas também para os nossos modos de vida, que vão além, né? Que é a evolução, né, da tecnologia, a evolução dos nossos modos de consumo, até mesmo para sustentar o consumismo e o hiperconsumismo. Então, existem esses impactos no ambiente que são cada vez mais acentuados, e esses impactos, eles também têm os seus efeitos na saúde humana. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de diferentes usos da terra que promovem o impacto na emergência de doenças infecciosas, aumentando a exposição, por exemplo, a diferentes patógenos. Então, aqui na primeira imagem tem o desmatamento, na segunda imagem tem a fragmentação, que pode ser decorrente desse desmatamento, né? E das diferentes formas de usar a terra que vão pressionando essas florestas naturais. Aí nós temos também a imagem de cidades, de uma cidade que elas funcionam como incubadoras. Se a gente parar para pensar nas cidades, nós temos muitas pessoas convivendo ali num espaço, então as trocas são muito grandes. E a gente ainda tem um contato com a vida selvagem também, seja direta ou indiretamente, e isso acaba promovendo uma facilidade de dispersar viroses. E aqui, na quarta imagem, tem a pecuária intensiva, né? E esses animais, vocês como veterinários, futuros veterinários, sabem melhor, né? Mas tem várias questões que estão relacionadas à saúde animal, né? E só relacionando, então, que onde acontece a pecuária intensiva, não é, e a gente tem esse olhar mais para a saúde animal, não é isolado dos aspectos da saúde ambiental. Porque naquele lugar onde tem essa pecuária, é um local que poderia antes ter sido uma floresta, é um local onde tem essa vida selvagem que ainda está em contato com esses animais, ainda está em contato com os humanos. E essa degradação ou desmatamento pode aumentar essas vias, né, de contato dos humanos com esses animais, como também pode alterar, e altera mesmo, a composição da fauna, a composição dessa vida selvagem, mudando, por exemplo, a abundância de espécies. E se a gente parar para pensar, mas a gente vai mostrar uma imagem, mas as diferentes espécies, elas compartilham diferentes patógenos e parasitas, e no caso, compartilham vírus. E esses vírus podem, então, transbordar para as populações humanas. E dependendo de onde acontece esse transbordamento, esse spillover, pode ser que se torne uma epidemia. E essa epidemia pode ser que se transforme em uma pandemia. Então, são diversos fatores que podem favorecer
a ocorrência de epidemias, né, emergindo, novas viroses, e até mesmo pandemias. Mas, muitos dos casos, a emergência de novas viroses ela ocorre em populações humanas, mas não necessariamente ela se espalha. E isso vai depender de como essa localidade, né, está relacionada a outras. Né? Se ela tiver, por exemplo, muito relacionada, as pessoas se locomovem muito entre essa cidade, esse local e uma cidade grande, essa cidade grande a gente sabe que hoje em dia, por conta da globalização, ela está muito ligada a várias outras cidades do mundo todo. E com isso pode se espalhar em questão de poucos dias, poucas semanas, enfim, como a gente viu com a Covid-19. Então, aqui tem só um gráfico, né, mostrando que aumentou, então, com o aumento da população humana, a produção de carne, né, devido a essa demanda por carne animal. E é claro que esses animais, eles também têm os seus patógenos, parasitas e os seus vírus, né? E tem as suas interações entre eles, né? Com os humanos e com os animais. A gente vai ver mais adiante como que isso pode estar relacionado, o que influencia essa emergência de viroses. Então, aqui uma imagem, né, para mostrar como que o mundo globalizado ele facilita essa dispersão e essa emergência, né, de viroses e espalhando e se tornando epidemias e até mesmo pandemias. Então, o que influencia a emergência de viroses da vida selvagem? Aí eu coloquei já a resposta que, se a gente parar para pensar, as viroses emergentes da vida selvagem, elas podem ocorrer mais ou menos, podem aumentar a probabilidade de ocorrer de acordo com diferentes graus de exposição ou de vulnerabilidade. Como assim? A exposição seria quanto que as pessoas, né, as populações humanas, estão expostas a esses vírus. Então, se aumentar o contato, eu não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse porque ele está meio pequeno, mas eu coloquei essa imagem, né, que mostra um ambiente natural, com vida selvagem, e mais dentro no centro, ambientes, sistemas humanos, né, sistemas dominados por humanos. Então, tem a interação de humanos, animais domésticos e animais de criação, né, como o gado. E essas interações. Então, a exposição a esses vírus, aumentando essa exposição, vai aumentar a probabilidade de emergência de viroses. E a vulnerabilidade? A vulnerabilidade dessas populações humanas. Porque quando a gente estuda, dentro, assim, principalmente no aspecto de saúde humana, a gente estuda o que é as determinantes as determinantes de saúde, né? Porque tem todo um nível hierárquico de fatores que vão auxiliar a determinar a saúde. Então, populações mais vulneráveis, que seriam populações mais pobres, populações que não têm acesso a saneamento básico, populações que não têm acesso a diversos serviços e de assistência à saúde. Então, são várias questões, né? E essas questões, elas são influenciadas por diferentes fatores, sejam eles diretos ou indiretos, como, por exemplo, fatores de governança, políticas públicas, né? Fatores socioculturais, e também, como a gente vai ver logo adiante, e a gente já conversou, que são mudanças no uso da terra, exploração da vida silvestre, mudanças climáticas, dentre outros aspectos. Então, aqui eu trouxe uma imagem de uma rodovia que se formou o que nós chamamos de espinha de peixe. E aí eu queria abrir um momento só para ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já pensaram. Eu queria saber, assim, se já tinham visto isso? E a minha pergunta é, como que uma rodovia pode influenciar na emergência de novas viroses da vida selvagem? Como que isso pode acontecer, considerando esses dois aspectos que eu falei, exposição e vulnerabilidade?
Tem uma... Eu não sei, tipo, quem fala isso, mas eu já vi esse estudo que fala que, tipo, a floresta, ela funciona como uma barreira, né? Como se fosse um muro, porque como o vírus não anda, né? Tipo, não se locomove, tem que ter um vetor, tem que ter um animal para trazer. Eu acho, não sei, essa conformação, tipo, mostra que é, assim, como se a floresta, essa estrada entrasse na floresta, né? Uhum, Então, você está quebrando essa barreira. exatamente. Exatamente. E quebrando essa barreira, o que que acontece com a exposição? Ela aumenta. Então, quando a Tatiana, gente... Ah, diga. não pode terminar, perdão. Não, pode falar. Não, tá, eu só vou complementar que essa imagem aí, ela traduz nos dias de hoje, né? Poderia ser uma floresta atlântica, mas isso traduz principalmente o arco do desmatamento, né? Onde a Amazônia ela vem sofrendo um processo que parece assim quase ingênuo, né? Passou uma estrada. Na verdade, o que a gente vê aqui é um processo criminoso em que mesmo uma rodovia que não esteja pavimentada, que é essa central aí da Espinha de Peixe, vão sendo abertos picadas, essas picadas que são o que seriam essas vértebras, na verdade essas costelas que você vê aí nessa espinha central, aonde praticamente só entram caminhões preparados, trucados, tracionados, caminhões que vão retirar a madeira de lei, retira-se a madeira, taca o fogo na floresta, no que resta, depois joga um capim africano e já tem ali um processo sabido de especulação imobiliária para a venda daquela terra, que quase sempre é terra pública. Então, existe um processo extremamente criminoso no país, né, em que você vê a floresta sendo derrubada, e esse processo aí, se você pegar o Google Earth e abrir o que a gente vê da borda entre o Cerrado e a Mata Atlântica, é o que você mais vai ver. Na verdade, você consegue passear no Google Earth e ver áreas que já estão em processo de desertificação, né, com as suas cadeias todas linearizadas, as populações tradicionais expulsas, a biodiversidade exterminada em grande parte, né? Então, assim, é preciso se pensar muito com relação ao que está acontecendo hoje no Brasil e que vocês estudaram no ensino médio, que é o arco do desmatamento, né? Que é uma das principais. Então, essa imagem é a imagem típica do processo no qual a floresta é disseminada. É um processo que começa exatamente assim. Então, acho que entender esse processo é muito importante, né, Tatiana? Foi muito bem-vinda essa imagem. Obrigada, sabe, pelas colocações. É justamente isso, né, que essa imagem retrata, né, esse processo de destruição, né, da floresta. E quando a rodovia é instaurada e essa espinha de peixe acontece, né, e vai ocorrendo o desmatamento, através dessas rodovias, né, através dessa quebra da barreira, né, acontece também um processo de fragmentação. E essa fragmentação acaba afetando a vida selvagem que ocorre ali, né? A abundância das espécies, quais espécies estão ocorrendo ali, porque as espécies elas dependem também do hábitat. E se esse hábitat é reduzido, nem todas as espécies que ali ocorriam antes vão poder continuar ocorrendo, porque elas têm determinadas exigências. E com isso vai afetar o ecossistema. Então vai afetar a saúde ecossistêmica. E se a gente pensar na saúde ecossistêmica e os impactos que tem na nossa saúde, a gente pode compreender como serviços ecossistêmicos. Então, vai impactar esses serviços ecossistêmicos para a gente. Então, vai diminuir essa saúde ecossistêmica, vai reduzir esses serviços de regulação das doenças, né, que é um dos serviços,
E com isso, então, vai aumentar a nossa vulnerabilidade, porque a gente não vai estar mais tendo essa proteção da floresta, como teria antes. A outra imagem que eu trouxe aqui é retratando as mudanças climáticas e essa emergência climática que nós vivemos hoje. Então, mais uma vez, é uma questão, né, complexa, mas que afeta tanto na exposição quanto na vulnerabilidade. Por quê? Porque as mudanças climáticas, se vocês pararem para pensar, elas alteram o ambiente, e alterando o ambiente e as espécies tendo os seus próprios requisitos para existir ali, elas podem deixar de ocorrer em determinados espaços, ou então elas podem se expandir. A distribuição dessas espécies pode alterar. E alterando quais espécies que estão ocorrendo ali, e quais espécies são mais abundantes ou menos, inclusive de vetores, pode influenciar, então, no aumento da exposição das populações humanas a diferentes viroses, diferentes vírus, né? E com isso emergir novos vírus. E também pode aumentar na vulnerabilidade, porque aumenta, por exemplo, outros tipos de doenças ou outros agravos de saúde, né? Por conta dessas mudanças climáticas, que foi também justamente o que a Débora comentou antes, né? Que tem outros impactos na saúde humana, e isso influencia na própria imunidade que a pessoa tem para o nosso corpo combater essas viroses que podem possivelmente emergir. Vou seguir adiante. Que eu trouxe um quadro só para ilustrar essa complexidade de que vários fatores diferentes podem influenciar tanto no impacto na exposição quanto na vulnerabilidade. E compreender, então, que saúde única é um problema complexo, que não tem só um problema e uma solução. Na verdade, são várias soluções, várias alternativas, e uma influencia na outra, uma afeta a outra. Se a gente faz algo aqui, a gente mexe ali. Mexendo ali, já leva a outras questões que devem ser consideradas também. Opa. Desculpa. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de diferentes viroses que emergiram ao longo da nossa história, seus hospedeiros, reservatórios, se tem ou não um vetor, no caso de doenças transmitidas por vetores, e o que seriam considerados seus determinantes, né, o que propulsionou aquilo. E muito tem sido indicado que são essas mudanças no uso da terra, as mudanças climáticas, a intensificação agropecuária, a caça e consumo de produtos animais e o tráfico ilegal de animais silvestres e os mercados vivos, né? E ao longo da nossa história, a gente também foi conhecendo cada vez mais novos vírus que foram emergindo. A gente tem essa curva cumulativa, então cada vez tem mais, né, porque é uma curva cumulativa, de vírus que são conhecidos e que ocasionam doenças em humanos, né? Então, aqui estão alguns exemplos. E nesse contexto, né, de emergência de novas doenças, somado à crise da biodiversidade, à crise ambiental, à crise climática, existe essa demanda, essa urgência, essa necessidade por novas sínteses científicas. E o que seriam essas sínteses científicas? Seria justamente essa integração e essa organização desses diferentes saberes, né? Esses saberes técnicos, científicos, acadêmicos, e também a consideração desses saberes tradicionais. Mas a síntese científica foca no que já existe de conhecimento produzido hoje, de saberes de diferentes áreas, juntando grupos multidisciplinares, né? Para poder pensar acerca de uma certa questão sobre diferentes óticas, harmonizar as linguagens, né, como que as pessoas falam, como que elas, e para poder produzir um novo conhecimento em cima do que já se tinha, mas que só seria possível a partir dessa integração, a partir dessa colaboração entre diferentes áreas, entre profissionais de diferentes áreas. E isso é cada vez mais urgente, né, cada vez mais necessário,
considerando que a saúde única são problemas complexos, que nem aquele novelo lá, todo colorido, em que uma coisa influencia a outra. E nesse contexto, então, de viroses emergentes. Aí, a partir de agora, eu trouxe alguns artigos, né, alguns trabalhos, só para ilustrar também. Aqui fala, então, da mudança da distribuição das populações de mamíferos, né, esse artigo, sendo um fator importante na predição de risco de transbordamento de vírus. Isso daqui é uma rede, e cada bolinha dessas daqui seriam espécies diferentes, né? E as cores indicam a classificação delas, se são primatas, se são carnívoros, se são roedores, morcegos, ungulatos. E aí, ou animais domésticos, ou outros animais da vida selvagem, né? E as conexões entre eles são os vírus que são compartilhados. E por que eu trouxe essa imagem? Eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela ilustra muito bem essa noção de que as espécies compartilham vírus. E que em algum momento esses vírus compartilhados pode também passar para a população humana. E passando para a população humana pode sim se tornar um outro problema a partir do momento em que ela não é previsto antes, mas não é mitigado ali naquele local, não é contido. Então aquilo ali pode se espalhar e se transformar num problema. Então essa rede, né, de hospedeiros e os vírus compartilhados, ela também foi estudada aqui no Brasil. Esse daqui é um artigo recente. Essa daqui é a minha orientadora, minha co-orientadora do doutorado. E é um artigo que vê isso para o Brasil e faz um modelo, né, para ver a vulnerabilidade socioecológica e o risco da emergência de doenças zoonóticas. No caso, aqui não tem esse recorte apenas para vírus, mas eu achei interessante porque traz também diferentes vírus. Aqui eles também fazem essa rede, né, e tem vários vírus compartilhados entre os principais hospedeiros da fauna dos mamíferos, né, que a gente conhece. E aqui os riscos desse modelo, eles foram calculados, estimados, né, a partir de variáveis socioecológicas para os diferentes estados. Então, esse daqui é um tipo de modelo. Esse daqui é um tipo de prática dentro desse contexto de saúde única que é importante no contexto de emergência de novas viroses da vida selvagem, né? Que tem essa importância um passo antes de acontecer, né? Na predição. Então, tem que estar atento, tem que estar monitorando, tem que estar acompanhando, tem que estar estudando. E por que isso é importante? Isso é importante porque existem custos. Quando acontece uma epidemia, quando acontece uma pandemia, existem custos de vida, que pessoas morrem por causa dessas doenças, e tem impactos também econômicos, e é claro que esses impactos econômicos têm impactos nas vidas humanas. A gente vê as crises que a gente está vivendo hoje. Então, isso chama a atenção justamente para não apenas responder à emergência dessas doenças, mas tentar um passo antes, prever e conter essas doenças, essas novas viroses. Então, aqui tem um passo a passo, né, tipo, as etapas, né, do que acontece. Um momento de pré-emergência, em que é importante essa antecipação, essa vigilância viral. Aí, esses patógenos da vida selvagem, eles podem transbordar para populações de animais domésticos, por meio de vetores, ou pode, então, transbordar para populações humanas, né? E nesse momento em que transborda para as populações de animais domésticos, por exemplo, é importante, né, estar tendo essa vigilância, esse monitoramento, porque seria um momento para agir, para ter uma intervenção para que isso não se espalhe para a população humana, mas uma vez que se espalhou, né, que teve a detecção, fazer, então, me fugiu a palavra agora, mas isolar os casos, tentar identificar, tentar conter,
para que isso não passe para o nível epidêmico e então para o nível pandêmico. Então tem todas essas etapas, e dentre essas etapas tem várias áreas práticas, né, que devem ocorrer, então várias atuações diferentes que devem estar atuando de maneira coletiva. E aí nesse contexto, né, que eu falei, que é importante então estar um passo antes, né, de estar prevenindo essas doenças, eu resgato o que a Débora falou, que é sobre o conhecimento tradicional, né, que é muito importante, e que por mais que o conceito em si de saúde única tenha surgido mais numa visão, não uma visão, né, mas num contexto acadêmico ocidental, eurocêntrico, tem também os conhecimentos tradicionais que vêm muito antes disso e que são a base, né, que estão ali nos valores dessas populações, desses povos originários, e que representam muito do que a saúde única tenta propor. Então, esse daqui é uma carta, né, que dá esse insight, né, fala sobre esse insight de que as populações tradicionais e os povos originais, né, povos indígenas, eles devem ser considerados e ter a sua participação, e essa participação é muito importante dentro das políticas públicas e dentro de promoção mesmo da saúde única, né? E aí, com todos esses saberes diferentes, e tendo essa noção de que é importante a gente prevenir essas viroses emergentes, aí, como que se integra esses diferentes conhecimentos e como que é feito? Então, é essa noção de que é importante integrar, mas que não é uma coisa que integrou, pronto, está feito e partimos para a próxima, agora já resolvemos esse problema. É um problema que, como eu disse, por ser complexo, ele está sempre em movimento, está sempre se transformando. Então, é necessário que, além de integrar e aplicar essas políticas, né, de saúde única, seja importante estar avaliando e estar também aprimorando essas políticas, essa nova agenda, né? Está aprimorando essas práticas, está promovendo novos saberes, está integrando esses saberes. Então, tudo isso é importante para justamente promover a saúde única nesse contexto de viroses emergentes da vida selvagem. E aí, por fim, eu trouxe essa representação daqui, porque eu queria que vocês tivessem essa noção de que para atuar em saúde única não é só na vigilância, não é só tá ali atuando, por exemplo, como um médico veterinário, que é importante, mas tem outras formas de atuação também, como, por exemplo, na educação. E quando eu digo educação em diferentes níveis, né? Tanto nas escolas, quanto nas universidades, quanto da população de maneira geral, tudo isso é importante. E toda essa noção, né, que eu já havia falado, da predição, da detecção, do controle e do aprimoramento, né, desse ciclo. E esse modelo, né, esse diagrama mostrando, então, esses transbordamentos, esses surtos e epidemias, e esses fatores que podem estar influenciando, né, e pressionando esses sistemas. Então, eu trouxe essa imagem mais para finalizar essa noção de que são diversos saberes, são diversas práticas que devem estar integradas para promover essa saúde única. Então, para finalizar, eu trouxe essa ilustração que eu mesma fiz, né? Que esses pontinhos seriam os saberes diferentes, e esses saberes, eles não estão soltos, mas sim, eles estão interligados, eles são fluidos, eles estão em constante transformação, e eles não são, como eu disse, isolados, eles estão interconectados, e eles formam essa rede de saberes, essa rede de práticas. E é muito importante que a gente dialogue e que torne essa rede mais densa, para então a gente conseguir soluções para promover essa saúde única, né, nesse contexto de viroses emergentes. E com isso, então, eu finalizo essa segunda parte. Excelente, tá? Só queria complementar o que você falou, da mesma forma que você falou, que teve uma vez que eu acho que a gente estava conversando sobre esse tema, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que eu achei que você ia falar agora, mas olha, você não falou, mas eu lembro que foi você que falou isso, é que problemas complexos
devem ser solucionados de forma complexa. Como é um problema complexo, todas essas redes, esses saberes também precisam ser feitos de forma complexa. Pô, gente, a minha filha querendo dizer oi pra Tati. Sim, Débora, nossa, eu achei muito bom você ter lembrado dessa frase mesmo, porque eu acho que ela é, assim, excepcional, é justamente isso mesmo. Que, assim, problemas complexos não são solucionados com formas simples, e sim de maneiras complexas, de maneiras integradas. A gente precisa somar esforços, somar saberes, somar práticas, justamente para a gente promover essa saúde única, né? Obrigada, Débora. E aí, o outro slide é só de agradecimento mesmo e o nosso contato. E aí eu abro para vocês falarem. Eu sei que eu falei muito e a minha ideia era abrir mais para vocês falarem, mas vai ser mais nesse momento mesmo. E eu espero que a nossa mensagem tenha ficado de alguma maneira clara, né? E agora eu abro para vocês falarem. Obrigada. Tatiana, eu agradeço em nome de todos aqui presentes, tanto a você quanto a Débora, e vou encerrar então a gravação para então deixar um tempo para que nós possamos dialogar um pouco. Então, só um minuto, fechando a gravação.